Colossenses capítulo 1, dos versículos de 3 a 8. Que nos diz a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, e é o ministro de Cristo, o qual também nos relatou, o vosso amor no Espírito. Seca-se a erva e murcha-se a flor. Por isso sentar. A mensagem que encontramos nas Escrituras Sagradas é salvação. Não se tem outro assunto senão salvar o pecador perdido. Logo no primeiro livro encontramos Deus indo ao encontro do pecador, pois depois que o homem pecou, ele não mais tinha acesso ao seu Criador. Por isso o Senhor os vestiu, como está em Gênesis 3:21, para que seus pecados fossem cobertos, simbolizando o vestir-se do novo homem. Em todo o desenrolar da história da redenção, encontramos a salvação sendo entregue aos homens por meio da fé. O caso de Abraão, ao entregar o seu filho para o sacrificar, é o exemplo mais usado em todo o Novo Testamento. Paulo faz referência, Pedro faz referência, Atos, inúmeras vezes, Lucas, em Atos, inúmeras vezes faz referência. Mas o caso de Abraão levar o seu filho para o sacrificar é um exemplo de que a salvação não é por meio das obras, e sim por meio da fé. A fé que Abraão teve em Deus, em o tornar justificado, a fé que Abraão teve no seu Salvador não estava tão somente no sacrifício que ele iria fazer, mas na provisão que Deus iria trazer para Abraão. Muitos dizem por aí que o povo da antiga aliança, dividindo o Antigo Testamento em lei e o Novo Testamento em graça, dizem que o povo da antiga aliança eram salvos por meio do cumprimento das obras da lei. Mas os nossos teólogos dizem diferente. Na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 8, parágrafo 6, nos diz: ainda que a obra da redenção não fora realmente cumprida em Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela em todas as áreas sucessivas desde o início do mundo, foram comunicadas aos eleitos naquelas promessas, títulos e sacrifícios, pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo ele o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso dizemos, como Paulo, quando escrevendo a Epístola aos Romanos, capítulo 3, verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nós não entendemos isso, meus amados irmãos. Se não entendermos que Cristo não é a nossa fé propriamente dita. Cristo, pelo contrário, é o instrumento da nossa fé. Nós depositamos
fé em Cristo, porque ele fez a salvação valer por meio de seu próprio sacrifício. Quando nós cremos em Cristo, nós cremos por conta da justiça dele imputada a nós. Ele nos imputa todos os seus méritos e todas as obras santas que ele tem feito por nós em nosso lugar. Sendo assim, Cristo é nossa justiça e a fé é um instrumento que nos mantém em comunhão com suas bênçãos. Ao longo de toda a exposição de Paulo no livro de Colossenses, ele vai trazer a lembrança de que a salvação é por meio da fé. A salvação não é mais por meio das obras. E é isso que Paulo está querendo dizer. Mas como Paulo, um dos maiores teólogos que o cristianismo já teve, se não o maior, ele vai tratar de forma muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Enquanto os teólogos tratam de forma sucessivas a sistematização das Escrituras, o apóstolo Paulo vai aplicar a salvação, a fé, no caso, como caso primário, como causa primária da salvação. A fé em Cristo Jesus revela muito mais ao pecador do que simplesmente crer em suas próprias obras. Por isso, nesta noite, nós iremos ver de que forma o apóstolo Paulo trata de fé, de amor, de esperança e do próprio elemento do Evangelho. Em primeiro lugar, então, veremos a fé, a ponte para a salvação. Observe comigo no verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O apóstolo Paulo não havia visitado a igreja de Colossos. Talvez seja o seu objetivo, depois de sair da prisão de Roma, passar por essa igreja, conhecer face a face os irmãos. Mas até o momento, Paulo não tem acesso à igreja. Paulo está escrevendo, como vemos no verso 8, 7 e 8, pelo relato de Epáfras. Observe comigo no verso 8. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo agora está dando ouvidos às palavras de Epáfras. Paulo ouve de que a igreja em Colossos tem vida espiritual. Quando o apóstolo Paulo entende que há vida espiritual nessa igreja, ele se alegra. Como é chamado nos evangelhos, lá houve a pregação das boas novas. Este é o motivo pelo qual Paulo os enaltece. A alegria de Paulo não reside em simplesmente ser uma cidade próspera. Não simplesmente em ser uma cidade que tenha um bom caminho para Roma. Mas Paulo os enaltece, porque esta igreja tem fé, e fé em Jesus Cristo. Observe como o apóstolo Paulo coloca a fé aqui no verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está declarando que agora eles têm um novo caminho. Eles têm um caminho é um caminho verdadeiro. É um caminho que leva à salvação. E a fé que eles têm em Jesus Cristo é a chave, a mesma chave que o peregrino leva em toda a sua jornada. E também é o pergaminho para a entrada na Canaã celestial. Mas será que eles realmente estavam no caminho? Será que os colossenses estavam no caminho verdadeiro? Por isso que o Paulo fala, será que eles têm a fé em Jesus Cristo? Tem sim, irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo, no final do verso 4, ele vai dizer, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo. Eles realmente tinham fé, e essa fé era a razão da felicidade do apóstolo.
Em qual circunstância da sua vida você tem demonstrado essa fé que alegra os irmãos, assim como alegrou o apóstolo Paulo? Em que momento da sua caminhada, em face de todas as turbulências que você tem passado, essa fé tem sido saliente? Essa fé tem sido viva, robustecida pelo Espírito Santo? Em face dos ensinamentos que estavam acontecendo na igreja de Colossos, dando insuficiência a Cristo para a salvação, Paulo lembra aos seus leitores, por meio de sua obra, de sua oração, de ação de graças, que tudo que eles têm em Cristo é suficiente. Em meio aos ensinos heréticos que nós temos hoje, em meio aos ensinos liberais que tornam a vida humana mais desprezível em toda a humanidade, em face disso, a palavra de Deus diz: o mundo é loucura. Em face disso, a palavra de Deus nos diz que amar o mundo é rejeitar o Salvador do mundo. Assim como nos exorta João em sua primeira epístola. Eles estavam justificados em Cristo. Lembremos então da pergunta 33 do breve catecismo, que diz: o que é justificação? E a resposta a esta pergunta é que justificação é um ato da livre graça de Deus, na qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Esta justificação de que Paulo fala aqui aos Colossenses é a mesma justificação que os teólogos desenvolveram no século XVI. A justificação não é feita pelo homem. A justificação ela é monergista. Aqui está a doutrina da salvação soberana de Deus ao pecador. O pecador é justificado por Deus e não coopera para a sua justificação, pois sua justificação está tão somente atrelada nas obras de Cristo. Sua justificação está alicerçada na obra redentiva de Cristo. Paulo enfatiza a fé em Cristo para que tenhamos sempre em mente de que Cristo é o nosso objeto da fé. Por que objeto? A pergunta. A resposta é que a fé demonstrada aqui por Paulo significa que ela é a ponte para que alcancemos alguma coisa. A fé que demonstra aqui é que a salvação está em Cristo, mas nós precisamos de um caminho, de uma ponte que o pecado quebrou. E esta ponte só é erguida pela fé em Cristo Jesus. E sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso nós precisamos, a todo custo, levar o Evangelho a toda criatura. Levar o Evangelho a toda criança, a todo adulto, a todo velho, seja ele de grau de entendimento, deve ser entregado o Evangelho. E a fé verdadeira, como está no capítulo 19, 14, parágrafo 2º da Confissão de Fé, é resumido de uma forma excepcional, meus irmãos. A fé para a salvação é somente que o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus, que fala em sua palavra, crê ser verdadeira tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. Porém, os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. A fé verdadeira é apropriar-se de Cristo e de forma completa, deixando que Ele invada todas as áreas de nossas vidas. Não é simplesmente vir à igreja, não é simplesmente dizer que acredita em Deus,
não é simplesmente dizer que tem fé em Jesus Cristo, mas é deixar que Ele entre em sua casa, em seu coração, em sua residência, no seu trono de origem. Deixar Cristo entrar no trono de origem é dizer que você reconhece que precisa voltar-se para Deus. Todo pecador precisa de Deus. Todo pecador precisa de arrependimento e colocar sua fé em Jesus Cristo. E há um outro aspecto que Paulo destaca aqui, e esse é o resultado do primeiro. Se o cristão tem fé, o cristão também deve demonstrar amor ao próximo. Observe comigo na parte B do verso 4. E do amor que tendes para com todos os santos. A preocupação do apóstolo Paulo, aqui demonstrada, é que ele tem em mente de que, nesse momento da igreja, o crescimento era iminente. E as perseguições também. Se havia perseguição, os cristãos deveriam exercitar-se em amor. Quando o apóstolo Paulo fala desta forma, ele está ecoando aquilo que ele já tratou em outros aspectos no Novo Testamento. Em Gálatas, capítulo 5, verso 6, ele vai nos dizer: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, nos diz: agora, pois, permaneçam a fé e a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor destes é o maior. O amor, conforme consta aqui, sugere uma expressão prática do cuidado, da solicitude para com a congregação. Isto significa que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos demonstrar o amor e a caridade uns aos outros. Nós devemos abrir os braços e abraçar a todos. Nós devemos depositar em Deus a nossa confiança. Mas também nós devemos demonstrar que a nossa fé nos salvou. Como Tiago nos exorta, a fé sem obra é morta. Por isso, Gálatas capítulo 5, Paulo ainda nos diz, verso 13: porque, pois, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Isto que o apóstolo Paulo nos diz aqui é algo que nós devemos exercitar enquanto cristãos. Nós devemos exercitar a fé no nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio da leitura da palavra de Deus. Mas também nós precisamos exercitar a nossa salvação tendo amor uns pelos outros. E aqui está um lema muito pertinente para a igreja no Brasil. Para a igreja em todo o mundo, nós devemos produzir esta fé. Nós devemos ter fé em Deus, em Cristo, e ter amor pelo próximo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai tratar da esperança futura. Observe comigo no verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Pois a esperança da vida eterna, aqui anunciada por Paulo, deve ser por nós um grande dilema de meditação. O amor em meditar nos céus futuros torna os nossos corações mais sensíveis, torna os nossos corações mais desejantes, mais carentes de amor para com Deus. Todo cristão deve exercitar, meditar e querer a glória futura, porque isso aumenta nossa afeição e amor, não só no culto público, mas também nas práticas de bondades e de boas obras para com o nosso próximo. A fé, esperança e amor são essenciais para o entendimento de Paulo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, ele nos diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé
da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que os céus nos aguardam e Cristo nos está esperando nos céus. Por isso o apóstolo Paulo, logo em seguida, ao dizer que eles têm fé, têm amor pelos santos, e ele vai dizer que eles têm a esperança na vida futura. A glória futura é pensada por você todos os dias. Sabemos que a meditação na glória futura é um pouco difícil para nós como um exercício espiritual, por conta de 3 fatores principais. O pecado nos arrastando para baixo, trazendo as nossas memórias pecaminosas. Em segundo lugar, o mundo nos arrebatando a esperança de que há uma glória futura. E por fim, em terceiro e último lugar, Satanás, com as suas artimanhas, com seus infortúnios. Isto nos torna cada vez mais difícil de meditar na glória futura. Paulo ainda vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,8: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Essa esperança que Paulo está falando aqui nesta epístola não é uma esperança meritocrática. Não é uma esperança de que você vai ter o céu, porque você vai andar em ruas de ouro, vai tocar em palácios de ouro puro, vai andar em ruas de cristal. Não é meramente um céu oportuno, mas é o céu que nos traz a memória de Cristo. Como disse Samuel Rutherford, o céu sem Cristo seria o inferno, pois não tem como conceber o céu sem Cristo, pois Cristo é o próprio céu. E isso é o que Paulo tem em mente. Paulo não está dizendo que a salvação, a glória a esperança na glória futura está tão somente enraizada em vãs pensamentos, está enraizada em vãs seguranças, mas está enraizada em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lealdade a Cristo pode envolver o homem em todo tipo de perdas. Você irá perder quando entrar na vida com Cristo. O Evangelho aí pregado é dizendo que se você vir a Cristo, se você aceitar o Evangelho, você terá prosperidade. Sua vida irá de 10 a 1000. Sua vida não terá mais sofrimento. Mas eu digo, meus irmãos e irmãs, a fé em Cristo e a entrada do cristão na igreja visível trará para ele sofrimento. Você sofrerá espiritualmente, fisicamente, mas há uma diferença, porque o sofrimento causado ao pecador penitente é um sofrimento de salvação. É um sofrimento de que há uma salvação futura para ele. E este sofrimento significa tão somente olhar para os céus, como Jó em seu sofrimento, não blasfemando contra Deus, mas olhando para o céu, objetando contra Deus, objetando as loucuras que estava sofrendo, objetando os infortúnios de sua vida. Ele estava querendo dizer, com essas objeções, que a salvação não pertence a ele. A salvação não está nele. A salvação está em Deus. A salvação está fora de si. O mundo pode rir do desprezo de você seguir o caminho. O mundo pode desprezar o caminho da salvação e rir daqueles que seguem o caminho da loucura do Evangelho. Mas a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. A esperança cristã tem a certeza que é melhor apostar toda a sua vida por Deus
do que viver neste mundo. Até porque, meus irmãos e irmãs, o padrão do mundo é contrário à lei de Deus. Calvino, comentando sobre essa esperança futura, ele vai nos dizer, ao dizer que há uma esperança que está preservada no céu, ele tem em mente, no caso Paulo tem em mente, de que os crentes devem sentir-se seguros quanto à promessa da fidelidade, da felicidade eterna. Justamente como se já possuíssem um tesouro depositado num lugar particular. Não é esta verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo fala quando nos diz: aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Nesta noite, onde está o seu tesouro? Onde está o tesouro dos crentes aqui nesta noite? Está em Cristo, nos céus, ou está na satisfação da carne? Ou está na satisfação do mundo? Ou está na satisfação de todas as coisas horizontais? Paulo sempre enfatiza que há uma causa por meio de uma sentença. Ele vai dizer que a causa da fé é a pregação do Evangelho. Observe comigo no final do verso 5. Da qual ouvistes, antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Verso 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo está dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas quem leva a pregação a estes irmãos? Nós lemos que o Evangelho foi pregado por Epáfras. O verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. Paulo considerava Epáfras um amado conservo do Evangelho. Em terceiro e último lugar, irmãos, levando esta questão do Evangelho pregado, Paulo vai nos traçar, dos versos de 6 a 8, a essência do Evangelho. Nos versos de 6 a 8 desta passagem, encontramos um sumário do que significa o Evangelho, e o que ele é, e o que ele faz. Nessa seção, Paulo tem muito a nos dizer acerca da mensagem que os colossenses acolheram. Há 6 características do que é o Evangelho. O que é o Evangelho para a igreja brasileira? O que é o Evangelho para os cristãos nominais? O que é o Evangelho para você nesta noite? O Evangelho, em primeiro lugar, ele é Evangelho, que quer dizer boas novas. A melhor definição do Evangelho é que ele consiste na boa nova de Deus. A palavra pregada significa que você tem salvação agora. Você precisa de salvação. E a salvação está atrelada à fé em Cristo Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos dar salvação. E esta é o cerne da mensagem do Evangelho. As boas novas de Deus para o pecador perdido. Em segundo lugar, o Evangelho é verdade. Todas as religiões poderiam ser intituladas objeções sobre Deus. Eles dizem, Deus é o Deus do hinduísmo. Deus é o Deus do candomblé. Deus é o Deus do islamismo. Deus é um só. Todos os caminhos levam a Deus. Mas no cerne, no centro, no âmago dessas religiões, as objeções são essas. Esse Deus é verdadeiro, mas eu devo cultuá-lo. Esse Deus nos trará a salvação? Não, mas eu devo cultuá-lo. Ou seja, é objeções sobre Deus. Mas o evangelho histórico, basado nos credos e confissões, não é superstição, nem objeção, mas sim certezas sobre Deus. No versículo
1 do capítulo 1 de Gênesis, nós lemos da seguinte forma. Nós lemos que as Escrituras nos revelam um Deus. Vai nos dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Há um Deus criador. O Evangelho não prega um Deus cego. O Evangelho não prega um Deus que é corrupto, que é mau, que é perverso. O Evangelho não prega um Deus que mata as pessoas por bel prazer. Não recebe sacrifício humano. Não requer de você explosão de sentimentos. O Evangelho pregado por Paulo, pregado por Epáfras, foi um Evangelho. E é um Evangelho que torna todo cristão apto e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em terceiro lugar, o Evangelho é católico, ou seja, universal. O termo católico significa universal. Este termo não está atrelado à Igreja Católica Apostólica Romana. Foi dela arrebatado, é verdade. Mas o termo católico significa universal e foi cunhado pela Igreja primitiva, no significado de dizer que a Igreja cristã estava crescendo, um crescimento de progressiva revelação do Espírito Santo. É para todo mundo. É para não só mais para uma nação, como foi no caso da antiga aliança. Agora é para todos. Bem sabemos que só era salvo no Antigo Testamento quem era circuncidado, fazendo valer a lei cerimonial, o rito do Antigo Testamento. Mas hoje não precisa circuncidar-se, irmãos. Como foi visto de manhã na EBD, nós analisamos o Concílio de Jerusalém e vimos que a circuncisão, a fé em Cristo, anula a circuncisão. E a circuncisão fica tão somente para a antiga dispensação. Você pode crer em Deus. Não precisa muito para crer em Deus, só depositar a sua esperança. Tem religiões que dizem: você precisa passar por um caminho estreito, você precisa subir uma escada, você precisa sacrificar algo, como religiões de magias negras. Mas o Evangelho é católico e ele é para todos. É um Evangelho prático. É uma mensagem, é uma religião de praticidade. E isso significa que você só precisa de uma coisa: depositar a sua fé naquele que morreu e ressuscitou, para tornar possível a sua entrada nos céus. Em quarto lugar, o Evangelho é produtivo. Ele produz frutos em forma crescente. É um fato evidente da história da Igreja que o Evangelho tem poder de mudar as vidas das pessoas enquanto indivíduos e da sociedade em que ele vive. O Evangelho, ele muda o indivíduo e, mudando o indivíduo, ele muda a sociedade em que o indivíduo está instalado. Quando nós entendemos o que significa o Evangelho, nós entendemos o que significa atender bem as pessoas quando nós trabalhamos em um comércio. Significa em dirigir bem uma carreta partindo para um destino. Significa em varrer bem o chão quando nós estamos trabalhando. Significa que a nossa mudança é produzida pela fé em Jesus Cristo e pela palavra pregada, que é o Evangelho. Em quinto lugar, o Evangelho fala de graça. A graça que justifica o pecador. Não é uma coisa a mais, não é uma religião nova. Não é uma religião que torna o homem penitente por meio das obras da lei. Mas é um Evangelho que torna o homem salvo por meio da obra de Cristo. Outra tarefa pode dizer que amedronta em outras religiões. Mas o Evangelho é uma mensagem de um Deus que oferece e não de um Deus que pede. A única coisa que Deus pede de você
é confiança em Jesus Cristo. É fé no Messias para a sua salvação. Em sexto e último lugar, o Evangelho é transmitido humanamente. Foi Epáfras, como vimos no verso 7, quem levou a palavra para os colossenses. Foi Epáfras quem pregou para eles. Deve haver um canal para a salvação. Deve haver um canal para que o Evangelho chegue aos homens. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos capacita para que sejamos as mãos, os pés e os lábios dos que anunciam a boa notícia do Evangelho para os homens perdidos. Isto é o que torna o homem cada vez mais habilitado para toda boa obra. Você tem feito isso? Você tem demonstrado amor ao perdido, pregando o Evangelho sem palavras e com palavras, como nos diz o apóstolo Pedro? Gostaria, irmãos, de concluir com as palavras de um puritano, Thomas Guthrie, que diz assim: se você perceber que ama qualquer deleite mais do que a oração, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, qualquer ceia mais do que a ceia do Senhor, qualquer pessoa mais do que a pessoa de Cristo, qualquer satisfação mais do que a esperança do céu, fique alarmado, fique preocupado, porque você está trilhando um caminho que Deus condena. Você está trilhando um caminho que o próprio Senhor repudia. Por isso, a exortação para nós, nesta noite, é para que nós venhamos exercitar a nossa fé em Jesus Cristo. Venhamos exercitar a caridade pelos nossos irmãos. E venhamos ser aquecidos pelo Espírito Santo, pois o Senhor é quem efetua tanto querer quanto realizar. Que o Senhor nos ajude a cumprir a sua palavra, que é poderosa. Que Ele aplique essas verdades em nossos corações. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito e todo-poderoso, nós te rendemos graças pela tua palavra pregada. Nós te rendemos graças, Senhor, porque aquilo que o Senhor nos faz conhecer é aquilo que a tua palavra, instrumento para a nossa justificação e nossa santificação, nos diz. Que o Senhor aplique esta verdade aos nossos corações. Que nós venhamos ser tocados pelo teu Santo Espírito. Que nós venhamos ser mudados pela tua palavra. E conhecendo ela, nos apropriando dela, tornando ela conhecida em nosso meio, nós venhamos desejar cada vez mais ser penitente a tuas Escrituras. Nós te agradecemos em nome de Cristo, teu Filho. Amém.